31 Fuga de Jacó. Jacó soube que os filhos de Labão diziam: Jacó tomou tudo o que era de nosso pai, e foi às custas de nosso pai que ele constituiu toda esta riqueza. Jacó percebeu que Labão não o tratava mais como antes. Yahweh disse a Jacó: Volta à terra de teus pais, em tua pátria, e eu estarei contigo. Jacó chamou Raquel e Lia nos campos onde estavam seus rebanhos, e lhes disse: Vejo que o rosto de vosso pai não me trata como antes, mas o Deus de meu pai está comigo. Vós sabeis que eu servi o vosso pai com todas as minhas forças. Vosso pai me enganou e mudou 10 vezes o meu salário, mas Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Cada vez que ele dizia: O que for salpicado será teu salário, todos os animais pariam crias salpicadas. Cada vez que me dizia: O que for listrado será teu salário, todos os animais pariam crias listradas. E Deus tomou seu rebanho e o deu a mim. Aconteceu que, chegado o tempo em que os animais entram em cio, ergui-os olhos e vi em sonho que os bodes que cobriam as fêmeas eram listrados, malhados ou mosqueados. O anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: Sim. Ele disse: Ergue os olhos e vê. Todos os bodes que cobrem as fêmeas são listrados, malhados ou mosqueados. Pois eu vi tudo o que te fez Labão. Eu sou o Deus que te apareceu em Betel, onde ungiste uma estela e me fizeste um voto. Agora levanta-te, sai desta terra e retorna à tua pátria. Raquel e Lia responderam-lhe: Temos nós ainda uma parte e uma herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e em seguida consumiu nosso dinheiro? Sim, toda a riqueza que Deus retirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Faze, pois, agora tudo o que Deus te disse. Então Jacó se levantou, fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e conduziu diante de si todo o seu rebanho, com todos os bens que adquirira, o rebanho que lhe pertencia e que ele adquirira em Padã-Aram, para ir a Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Labão fora. Tosquear seu rebanho, e Raquel roubou os ídolos domésticos que pertenciam a seu pai. Jacó dissimulou com Labão, o arameu, não lhe deixando suspeitar que fugia. Ele fugiu com tudo o que tinha, partiu, atravessou o rio e dirigiu-se para o monte Galade. Labão persegue Jacó. No terceiro dia, avisou-se a Labão que Jacó tinha fugido. Ele tomou consigo a seus irmãos, perseguiu-o durante 7 dias de caminho, e o alcançou no monte Galade. Deus visitou Labão, o arameu, numa visão noturna e lhe disse: Guarda-te de dizer a Jacó o que quer que seja. Labão alcançou Jacó, que tinha plantado sua tenda na montanha, e Labão plantou sua tenda no monte Galade. Labão disse a Jacó: Que fizeste, enganando meu espírito e levando minhas filhas como prisioneiras de guerra? Porque fugiste secretamente e me enganaste em vez de me advertir, para que eu te despedisse na alegria e com cânticos, com tamborins e liras. Não me deixaste beijar meus filhos e minhas filhas. Verdadeiramente agiste como um insensato. Poderia causar-te danos, mas o Deus de teu pai, na noite passada, me disse isto: Guarda-te de dizer a Jacó o que quer que seja. Agora que já partiste, uma vez que tinhas tanta saudade da casa de teu pai, porque roubaste meus deuses. Jacó respondeu assim a Labão: Eu tive medo. Pensei que irias me roubar tuas filhas. Mas aquele junto ao qual encontrares teus deuses não ficará vivo, diante de nossos irmãos. Verifica o que te pertence e que está comigo, e leva-o. Com efeito, Jacó ignorava que Raquel os tivesse roubado. Labão foi procurar na tenda de Jacó, depois na tenda de Lia, depois na tenda das 2 servas, e nada encontrou. Ele saiu da tenda de Lia e entrou na de Raquel. Ora, Raquel tomara os ídolos domésticos, pusera-os na sela do camelo e sentara-se por cima. Labão procurou em toda a tenda e nada encontrou. Raquel disse a seu pai: Que meu senhor não veja com cólera que eu não me levante na tua presença, pois tenho o que é costumeiro às mulheres. Labão procurou e não encontrou os ídolos. Enfureceu-se Jacó e discutiu com Labão. E Jacó dirigiu assim a palavra a Labão: Qual é meu crime, qual é minha falta, para que me persigas?
Procuraste em todos os meus utensílios, encontraste acaso algum utensílio de tua casa? Põe-no aqui, diante de meus irmãos e teus irmãos, e que eles julguem entre nós dois. Eis que há 20 anos estou contigo, tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram e eu não comi os cordeiros do teu rebanho. Não te apresentei os animais despedaçados pelas feras, mas eu mesmo compensava sua perda. De mim reclamavas o que fora roubado de dia e o que fora roubado de noite. Durante o dia devorava-me o calor, durante a noite o frio, e o sono fugia de meus olhos. Eis que já estou há 20 anos em tua casa. Eu te servi 14 anos por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho, e 10 vezes tu mudaste meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o parente de Isaque, não estivesse comigo, tu me terias despedido de mãos vazias. Mas Deus viu minhas canseiras e o trabalho de meus braços e, na noite passada, fez-me justiça. Tratado entre Jacó e Labão, assim respondeu Labão a Jacó: minhas são as filhas, minhas estas crianças, meu é o rebanho. Tudo o que vês é meu. Mas que posso fazer hoje por minhas filhas? E pelas crianças que elas deram ao mundo? Vamos, concluamos um tratado, eu e tu, e que isso sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu como estela. E Jacó disse a seus irmãos: ajuntai pedras. Eles pegaram pedras e com elas fizeram um monte, sobre o qual comeram. Labão o chamou de Jegar-Saduta e Jacó o chamou de Galede. Disse Labão: que este monte seja hoje um testemunho entre mim e ti. Por isso o chamou de Galede e Masfa, pois disse: que Yahvé seja um vigia entre mim e ti quando nos separarmos um do outro. Se maltratares minhas filhas ou se tomares outras mulheres além de minhas filhas, e ninguém estiver conosco, vê, Deus é testemunha entre mim e ti. E Labão disse a Jacó: eis este monte que reuni entre mim e ti, e eis a estela. Este monte é testemunha, a estela é testemunha, de que não devo ultrapassar este monte para o teu lado, e de que não deves ultrapassar este monte e esta estela para o meu lado, com más intenções. Que o Deus de Abraão e o Deus de Nacor julguem entre nós. E Jacó jurou pelo parente de Isaque, seu pai. Jacó ofereceu um sacrifício sobre a montanha e convidou seus irmãos para a refeição. Eles comeram e passaram a noite sobre a montanha. 32 Labão levantou-se de madrugada, beijou seus netos e suas filhas e os abençoou. Depois Labão partiu e voltou para sua casa. Como Jacó seguisse seu caminho, anjos de Deus o afrontaram. Vendo-os, disse Jacó: é o campo de Deus. E deu a esse lugar o nome de Maonaim. Jacó prepara seu reencontro com Esaú. Jacó enviou adiante dele mensageiros a seu irmão Esaú, na terra de Seir, a estepe de Edom. Deu-lhes esta ordem: assim falareis a Esaú: meu senhor, eis a mensagem de teu servo Jacó. Habitei junto a Labão e ali fiquei até agora. Adquiri bois e jumentos, ovelhas, servos e servas. Quero dar a notícia a meu senhor, para encontrar graça a seus olhos. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Ele mesmo vem agora ao teu encontro e há 400 homens com ele. Jacó teve grande medo e sentiu-se angustiado. Então dividiu em 2 grupos os homens que estavam com ele, as ovelhas e os bois. Disse para consigo: se Esaú se dirigir para um dos bandos e o atacar, o outro bando poderá se salvar. Disse Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, Yahvé, que me ordenaste: retorna à tua terra e à tua pátria e te farei bem, eu sou indigno de todos os favores e de toda a bondade que tiveste para com teu servo. Eu não tinha senão meu cajado para atravessar este Jordão. E agora posso formar 2 bandos. Livra-me da mão de meu irmão Esaú, pois tenho medo dele, para que não venha matar-nos, a mãe com os filhos. Foste tu, com efeito, que disseste: eu te acumularei de favores e tornarei a tua descendência como a areia do mar, que se não pode contar, de tão numerosa. E Jacó passou a noite naquele lugar. De tudo o que tinha, separou um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes,
200 ovelhas e 20 cordeiros, 30 camelas de leite, com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Ele os confiou a seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: Ide adiante de mim e deixai espaço entre os rebanhos. Ao primeiro deu esta ordem: Quando meu irmão Esaú te encontrar e te disser: De quem és? Para onde vais? A quem pertence o que está diante de ti? Responderás: É de teu servo Jacó. É um presente enviado a Esaú, meu senhor, e ele mesmo chegará atrás de nós. Ele deu a mesma ordem ao segundo e ao terceiro e a todos os que caminhavam atrás dos rebanhos. Eis, disse ele, como falareis a Esaú quando o encontrardes, e direis: Teu servo Jacó, ele mesmo, chegará atrás de nós. Com efeito, dizia ele para si mesmo: Eu o aplacarei com o presente que me antecede, em seguida me apresentarei a ele, e talvez me conceda graça. O presente seguiu adiante e ele ficou aquela noite no campo. A luta com Deus. Naquela mesma noite, ele se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e passou o val do Jaboque. Ele os tomou e os fez passar a torrente e fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou só. E alguém lutou com ele até surgir a aurora. Vendo que não o dominava, tocou-lhe na articulação da coxa, e a coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. Ele disse: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Mas Jacó respondeu: Eu não te deixarei se não me abençoares. Ele lhe perguntou: Qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Ele retomou: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque foste forte contra Deus e contra os homens, e tu prevaleceste. Jacó fez esta pergunta: Revela-me teu nome, por favor. Mas ele respondeu: Por que perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Jacó deu a este lugar o nome de Fanuel, porque, disse ele, eu vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Nascendo o sol, ele tinha passado Fanuel e manquejava de uma coxa. Por isso os israelitas, até hoje, não comem o nervo ciático que está na articulação da coxa, porque ele feriu a Jacó na articulação da coxa, no nervo ciático. 33 O encontro com Esaú. Erguendo os olhos, Jacó viu que chegava Esaú com 400 homens. Dividiu então as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas, colocou à frente as servas e seus filhos, mais atrás Lia e seus filhos e por último Raquel e José. E ele mesmo, passando adiante de todos, por 7 vezes prostrou-se por terra antes de abordar seu irmão. Mas Esaú, correndo ao seu encontro, tomou-o em seus braços, arrojou-se-lhe ao pescoço e, chorando, o beijou. Quando ergueu os olhos e viu as mulheres e as crianças, perguntou: Quem são estes contigo? Jacó respondeu: São os filhos com que Deus gratificou teu servo. Aproximaram-se as servas, elas e seus filhos, e prostraram-se. Aproximou-se também Lia, com seus filhos, e se prostraram. Enfim aproximaram-se Raquel e José, e se prostraram. Esaú perguntou: Que queres fazer de todo esse grupo que encontrei? É para encontrar graça aos olhos de meu senhor. Respondeu ele. Esaú retomou: Eu tenho o suficiente, meu irmão, guarda o que é teu. Mas Jacó disse: Não, eu te peço. Se encontrei graça a teus olhos, recebe o presente de minha mão. Pois afrontei tua presença como se afronta a presença de Deus, e tu me recebeste bem. Aceita, pois, o presente que te ofereço, porque Deus me favoreceu, e eu tenho tudo de que necessito. Instado, Esaú aceitou. Jacó separa-se de Esaú, disse este: Tomemos o bando e partamos, eu caminharei na frente. Mas Jacó lhe respondeu: Meu senhor sabe que as crianças são delicadas e que devo pensar nas ovelhas e vacas de leite. Se os forçar um só dia, todo o rebanho vai morrer. Que meu senhor parta, pois, adiante de seu servo. Quanto a mim, caminharei calmamente ao passo do rebanho que tenho diante de mim e ao passo das crianças, até chegar à casa de meu senhor, em Seir. Então disse Esaú: Deixarei contigo ao menos uma parte dos homens que me acompanham. Mas Jacó respondeu:
Porque isso? Basta-me encontrar graça aos olhos de meu senhor. Naquele dia Esaú retomou o caminho para Seir, mas Jacó partiu para Sucote, construiu uma casa e fez palhoças para seu rebanho. É por isso que se deu ao lugar o nome de Sucote. Chegada a Siquém, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, na terra de Canaã, quando voltou de Padã-Arão, e acampou diante da cidade. Aos filhos de Imor, pai de Siquém, comprou, por 100 moedas de prata, a parcela do campo em que erguera sua tenda e lá erigiu um altar, que chamou de El, Deus de Israel. 34 Violência feita a Dina de Dina, a filha que Lia havia dado a Jacó, saiu para ir ver as filhas da terra. Siquém, o filho de Imor, o Iveu, príncipe da terra, tendo-a visto, tomou-a, dormiu com ela e lhe fez violência. Mas seu coração inclinou-se por Dina, filha de Jacó, amou a jovem e falou-lhe ao coração. Assim falou Siquém a seu pai Imor: toma-me esta jovem como mulher. Jacó soube que ele tinha desonrado sua filha Dina, mas como seus filhos estavam nos campos com seu rebanho, Jacó guardou silêncio até que voltassem. Pacto matrimonial com os siquemitas, Imor, o pai de Siquém, foi a Jacó para lhe falar. Quando os filhos de Jacó voltaram dos campos e souberam disso, esses homens ficaram indignados e furiosos pelo fato de se ter cometido uma infâmia em Israel, dormindo com a filha de Jacó. Isso não se faz. Imor lhes falou assim: meu filho Siquém enamorou-se de vossa filha, peço-vos que lhe deis como mulher. Aliai-vos a nós, vós nos dareis vossas filhas e tomareis as nossas para vós. Ficareis conosco e a terra estará a vosso dispor, podereis nela habitar, circular e vos estabelecer. Siquém disse ao pai e aos irmãos da jovem: que eu encontre graça aos vossos olhos, e darei o que me pedirdes. Podeis impor uma elevada soma, como preço e como presente, eu pagarei tanto quanto pedirdes, mas dai-me a jovem como mulher. Os filhos de Jacó responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Imor, e falaram com falsidade, porque ele tinha desonrado sua irmã Dina. Eles lhes disseram: não podemos fazer semelhante coisa, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque entre nós é uma desonra. Não vos daremos nosso consentimento senão com uma condição: deveis tornar-vos como nós e circuncidar todos os vossos machos. Então vos daremos nossas filhas e tomaremos as vossas para nós, permaneceremos convosco e formaremos um só povo. Mas se não nos ouvirdes, acerca da circuncisão, tomaremos nossa filha e partiremos. Suas palavras agradaram a Imor e a Siquém, filho de Imor. O jovem não tardou em fazer isso, porque estava enamorado da filha de Jacó. Ora, ele era o mais considerado de toda a família. Imor e seu filho Siquém foram à porta de sua cidade e falaram assim aos homens de sua cidade: estes homens estão bem intencionados, que permaneçam conosco na terra, nela circulem. A terra estará aberta para eles em toda a sua extensão. Tomaremos suas filhas como mulheres e lhes daremos nossas filhas. Mas estes homens não consentirão em ficar conosco para formar um só povo, senão com uma condição: é que todos os machos devem ser circuncidados como eles próprios o são. Seus rebanhos, seus bens, todo o seu gado não será nosso? Consintamos, pois, a fim de que permaneçam conosco. Imor e seu filho Siquém foram ouvidos por todos os que passavam pela porta de sua cidade, e todos os machos se fizeram circuncidar. Vingança traidora de Simeão e Levi. E ora, no terceiro dia, quando eles convalesciam, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina, tomaram cada qual sua espada e caminharam sem oposição contra a cidade e mataram todos os machos. Passaram ao fio da espada Imor e seu filho Siquém, tomaram Dina da casa de Siquém e partiram. Os filhos de Jacó investiram sobre os feridos e pilharam a cidade, porque tinham desonrado sua irmã. Tomaram suas ovelhas, seus bois e seus jumentos, o que estava na cidade e o que estava nos campos. Roubaram todos os seus bens, todas as suas crianças e pilharam tudo o que havia nas casas. Jacó disse a Simeão e Levi: vós me arruinastes, tornando-me odioso aos habitantes da terra, os cananeus e os ferzeus. Tenho poucos homens, eles se reunirão contra mim, vencer-me-ão e serei aniquilado com minha casa.
Mas eles replicaram: acaso se trata a nossa irmã como uma prostituta? 35 Jacó em Betel. Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e fixa-te ali. Ali erguerás um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de teu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: lançai fora os deuses estrangeiros que estão no meio de vós, purificai-vos e mudai vossas roupas. Partamos e subamos a Betel. Aí farei um altar ao Deus que me ouviu quando eu estava na angústia e me assistiu na viagem que fiz. Eles deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os anéis que traziam nas orelhas, e Jacó os enterrou sob o carvalho que está junto a Siquém. Eles levantaram acampamento e um terror divino se abateu sobre as cidades circunvizinhas, e os filhos de Jacó não foram perseguidos. Jacó chegou a Luza, na terra de Canaã, que é Betel, ele e todos os homens que tinha. Lá ele construiu um altar e chamou o lugar de El Betel, porque Deus aí se revelara a ele quando fugia da presença de seu irmão. Então morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi enterrada abaixo de Betel, sob o carvalho que se chama Carvalho dos Prantos. Deus apareceu ainda a Jacó, vindo de Padã-Aram, e o abençoou. Deus lhe disse: teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó, teu nome será Israel. Tanto que é chamado de Israel. Deus lhe disse: eu sou El Shaddai. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação, uma assembleia de nações nascerá de ti e reis sairão de teus rins. Eu te dou a terra que dei a Abraão e a Isaque, darei esta terra a ti e à tua posteridade depois de ti. E Deus se retirou de junto dele. Jacó erigiu uma estela no lugar onde ele lhe falara, uma estela de pedra, sobre a qual fez uma libação e derramou óleo. E Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus lhe falou. Nascimento de Benjamim e morte de Raquel, eles partiram de Betel. Faltava uma pequena distância para chegar a Éfrata, quando Raquel deu à luz. Seu parto foi doloroso e, como desse à luz com dificuldade, disse-lhe a parteira: não temas, é ainda um filho que terás. No momento de entregar a alma, porque estava morrendo, ela o chamou de Benoni, mas seu pai o chamou de Benjamim. Raquel morreu e foi enterrada no caminho de Éfrata, que é Belém. Jacó erigiu uma estela sobre seu túmulo, é a estela do túmulo de Raquel, que existe até hoje. Incesto de Ruben. Israel partiu e plantou sua tenda além de Magdol-Eder. Enquanto Israel habitava naquela região, Ruben foi dormir com Bala, a concubina de seu pai, e Israel o soube. Os 12 filhos de Jacó. Os filhos de Jacó foram em número de 12. Os filhos de Lia, o primogênito de Jacó, Ruben, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zabulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bala, a serva de Raquel, Dan e Neftali. Os filhos de Zelfa, a serva de Lia, Gad e Azer. Esses são os filhos gerados a Jacó em Padã-Aram. Morte de Isaque. Veio Jacó a seu pai Isaque, em Mambré, em Cariá-Arbe, que é Hebron, onde habitaram Abraão e Isaque. A duração da vida de Isaque foi de 180 anos e Isaque expirou. Ele morreu e reuniu-se à sua parentela, velho e farto de dias, seus filhos Esaú e Jacó o enterraram. 36 mulheres e filhos de Esaú em Canaã, eis a descendência de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres entre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, o Eteu, Oholibama, filha de Ana, filho de Sébian, o Orreu, Basmat, filha de Ismael e irmã de Nabaiote. Ada gerou para Esaú Elifaz, Basmat gerou Rauel, Oholibama gerou Jeus, Jalom e Coré. Esses são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Migração de Esaú. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todas as pessoas de sua casa, seu rebanho e todo o seu gado, toda a propriedade que tinha adquirido na terra de Canaã, e partiu para a terra de Seir, longe de seu irmão Jacó. Eles tinham muitos bens para habitarem juntos e a terra em que residiam não podia lhes bastar, por causa de seus haveres.
Assim Esaú estabeleceu-se na montanha de Seir. E Esaú é Edom. Descendência de Esaú em Seir. Eis a descendência de Esaú, pai de Edom, na montanha de Seir. Eis os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Rauel, filho de Basmate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Sefo, Gatom, Senês. Elifaz, filho de Esaú, teve por concubina Tamna, e ela lhe gerou Amaleque. Esses são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Eis os filhos de Rauel, Nat, Zara, Sama, Mesa. Esses foram os filhos de Basmate, mulher de Esaú. Eis os filhos de Oholibama, filha de Ana, filho de Sébian, mulher de Esaú. Ela lhe gerou Jeus, Jalum e Coré. Os chefes de Edom. Eis os chefes dos filhos de Esaú. Filhos de Elifaz, primogênito de Esaú: o chefe Temã, o chefe Omar, o chefe Sefo, o chefe Senês, o chefe Gatom, o chefe Amaleque. Esses são os chefes de Elifaz na terra de Edom. Esses são os filhos de Ada. E eis os filhos de Rauel, filho de Esaú: o chefe Nat, o chefe Zara, o chefe Sama, o chefe Mesa. Esses são os chefes de Rauel na terra de Edom. Esses são os filhos de Basmate, mulher de Esaú. E eis os filhos de Oholibama, mulher de Esaú: o chefe Jeus, o chefe Jalum, o chefe Coré. Esses são os filhos de Oholibama, filha de Ana, mulher de Esaú. Esses são os filhos de Esaú, e esses são seus chefes. Ele é Edom. Descendência de Seir, o Horreu. Eis os filhos de Seir, o Horreu, os habitantes da terra: Lutã, Subal, Sébian, Ana, Dizon, Izer e Dizan. Esses são os chefes dos Horreus, os filhos de Seir na terra de Edom. Os filhos de Lutã foram Ori e Emon, e a irmã de Lutã era Tamna. Eis os filhos de Subal: Alvá, Manaat, Ebal, Sefo, Onão. Eis os filhos de Sébian: Aiá, Ana. Foi este Ana que encontrou as águas quentes no deserto, quando apascentava os jumentos de seu pai Sébian. Eis os filhos de Ana: Dizon, ou Oholibama, filha de Ana. Eis os filhos de Dizon: Andã, Isbã, Jetrã, Carã. Eis os filhos de Izer: Balaã, Zavá, Acã. Eis os filhos de Dizã: Uz e Arã. Eis os chefes dos Horreus: o chefe Lutã, o chefe Subal, o chefe Sébian, o chefe Ana, o chefe Dizon, o chefe Izer, o chefe Dizan. Esses são os chefes dos Horreus, segundo seus clãs, na terra de Seir. Os reis de Edom. Eis os reis que reinaram na terra de Edom antes que reinasse um rei dos israelitas. Em Edom reinou Bela, filho de Beor, e sua cidade se chamava Danaba. Bela morreu e em seu lugar reinou Jobab, filho de Zara, de Bosra. Jobab morreu e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Uzão morreu e em seu lugar reinou Hadad, filho de Badad, que derrotou os Madianitas no campo de Moabe, e sua cidade chamava-se Avit. Hadad morreu e em seu lugar reinou Semla, de Masreca. Semla morreu e em seu lugar reinou Saul, de Reobote-Naar. Saul morreu e em seu lugar reinou Baalanã, filho de Acubor. Baalanã, filho de Acubor, morreu e em seu lugar reinou Hadad. Sua cidade chamava-se Fau, sua mulher se chamava Meetabel, filha de Matrad, de Mesaab. Ainda os chefes de Edom. Eis os nomes dos chefes de Esaú, segundo seus clãs e seus lugares, segundo seus nomes: o chefe Tamna, o chefe Alva, o chefe Jetete, o chefe Oholibama, o chefe Ela, o chefe Fainan, o chefe Senês, o chefe Temã, o chefe Mabsar, o chefe Magdiel e o chefe Irão. Esses são os chefes de Edom, segundo suas residências na terra que possuíam. Esaú é o pai de Edom.